Uma empresária expôs uma cliente nas redes sociais acreditando que ela tinha levado uma peça da sua loja. Depois surgiu a informação de que essa cliente havia comprado essa peça. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber mais notificações aí de quando eu lanço os meus vídeos, que aqui tem vídeos que eu falo da vida real, de empresárias que realmente estão ali experienciando a vida da empreendedora. Então, aproveita, já encaminha para as amigas também e fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como você pode ainda elevar o conhecimento para a sua empresa e melhorar o seu estado emocional e o seu estado empresarial de forma estratégica. Mas eu quero te falar aqui uma coisa muito importante sobre esse tema. O maior problema dessa história não foi só a exposição, foi o que aconteceu antes dela. Porque antes de uma empresária tomar uma decisão errada em público, tá? Normalmente existe um erro muito silencioso acontecendo lá dentro da empresa. E quando eu falo, eu quero que você vá pensando na sua empresa. Existe lá falta de controle, falta de processo, falta de treinamento, falta de conferência, falta de números, né, indicativos para você poder olhar, para você poder gerenciar tudo aquilo e principalmente falta de maturidade emocional para gerenciar tudo aquilo, sabe? E não decidir no caos as coisas, no ímpeto e sair falando, e sair expondo. O erro não começou nas postagens. E antes que alguém olhe para esse quadro só para julgar, eu quero mudar o seu ponto de vista sobre isso. O vídeo não é sobre apontar o dedo sobre uma empresária ou aquela empresária. Não, não é isso. É sobre entender que qualquer negócio pode cometer um erro quando trabalha no improviso. É sobre isso que eu quero falar. Porque existe uma fase da tua empresa que a empresária até ela consegue controlar tudo o que passa ali, controlar meio que na cabeça dela. O que ela comprou, ela sabe o que saiu, ela sabe o que quem ela atendeu, ela sabe muita coisa. Porque às vezes você tem um controle, a tua empresa ela facilita ou ela possibilita você controlar meio que tudo ali, quando é uma empresa menor. Mas quando a empresa começa a crescer, quando você já tem um funcionário, 2, minha amiga, aí o jogo vira, sabe? E se não existe nenhum processo, se não existe nenhuma forma de você averiguar as coisas, começa a virar o caos. Então, sim, precisa ter um gerenciamento de todas essas áreas. Mas pode ser numa agenda, pode ser num papel, pode ser da forma que tiver, mas tem que ter. A cabeça da dona não pode ser o sistema da empresa. Simples assim. Eu diria que nunca deveria estar dentro aqui do teu sistema, sabe? Deveria sempre estar no controle, no papel, nas coisas e não na cabeça. Dá um pane na sua cabeça se foi. Mas ainda eu vejo que muitas pessoas têm um negócio tão pequeno que controla tudo meio aqui. Mas o real é que a cabeça da dona não pode ser o sistema da empresa. O problema aqui não é uma peça que faltou. Aqui, o problema real é uma cadeia de problemas, de falhas antes que se teve dentro da empresa. A primeira coisa, uma peça saiu da loja, essa peça tem que ter um controle, tem que ter um registro que essa peça saiu. Essa é a primeira coisa. A segunda, falha de conferência. Gente, teve qualquer pensamento ali, sabe? Faltou uma peça. Eu preciso ir lá checar a venda, a conferência ali, o atendimento, o pagamento, as câmeras. Eu preciso olhar o estoque, o sistema, controle de caixa. Eu preciso fazer todos esses passos antes de qualquer verbalização, de qualquer acusação. E eu não estou falando aqui acusação só no caso nesse caso da cliente que comprou. Mas às vezes acusa-se funcionário, acusa-se N pessoas antes mesmo de averiguar todos os passos. A equipe, ela precisa saber exatamente o que fazer na hora de uma falha. Tem que estar descrito isso. Se aconteceu isso, você age dessa forma. Os processos, a pessoa tem que saber
Que atitude ela vai tomar em cada situação que tenha possibilidade de acontecer na empresa. Quarto, a falha de decisão maior aqui. Porque a empresária, quando ela é uma empresária estratégica, que ela pensa de forma estratégica, ela não age por impulso ou no susto. Ela não decide no susto, nossa, agora eu vou expor na rede social, não, agora eu vou falar isso. Não. Ela faz toda uma análise antes das consequências de tudo que ela vai fazer, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Ela pensa antes, estrategicamente. Ela respira, ela pensa, sabe? Antes de reagir, ela vai estar refletindo sobre... Ela vai tirar um minutinho e vai pensar, olha, vou pensar o que eu vou fazer. Ela não vai assim no impulso. Antes de decidir, ela tem todos esses passos que ela faz uma análise. Essa mulher estratégica, ela faz análise de tudo. Agora, vem a parte que quase ninguém percebe. Quando uma empresária ela está cansada, sobrecarregada, exausta, ansiosa, emocionalmente reativa, ela começa ela mesma decidir para poder fazer o quê? Para aliviar a tensão dela. Percebe? Ela mesma vai colocando o pé pelas mãos e vai tomando decisão sem pensar muito, porque ela está tão assoberbada que ela emocionalmente ela faz isso. Essa mulher ela quer resolver rápido, ela quer dar resposta rápido, ela quer mostrar que ela está no controle. Quando ela sabe que emocionalmente, inconscientemente ela não está no controle, mas ela quer mostrar, ela precisa mostrar que ela está no controle, que ela faz as coisas acontecer. E ela vai no impulso e faz. Mas controle não é reagir rápido, controle é decidir bem, assertivamente. E muitas empresárias, elas fazem isso todos os dias, todos os dias. Elas acusam um funcionário sem investigar, elas condenam, elas julgam um fornecedor, elas trocam a pessoa de equipe sem entender realmente o problema, qual é o problema que tem por trás daquela equipe ou daquela pessoa. Sabe, ela não investiga, ela não vai ver na realidade o que é que está acontecendo. Ela simplesmente vai e faz, manda embora, troca, busca outro, sabe? É uma coisa assim que foge do controle interno dela. Eu escuto as mulheres falar às vezes que o cliente é muito difícil, mas eles não conseguem parar para analisar a experiência de compra desse cliente. Então, não busca saber sobre isso, mas ela reclama. Por quê? Porque o estado emocional dela está tão exausto que é o que ela tem para hoje, o que ela pode fazer, o que ela... Entende? Dizem que a empresa não vende, mas não olha o atendimento, não olha como é que está o processo comercial dela. Ontem mesmo, eu fui no local onde acabou de abrir, mas não tinha uma pessoa perguntando se foi atendida. Eu cheguei no caixa e falei, olha, eu pedi isso 2 vezes, não fui servida. A minha mesa atrás também não tinha sido servida. Você acha que a caixa, alguém perguntou, como assim a senhora pediu e não lhe serviram? Não. Falou, tá bom, já vou tirar aqui da sua compra. Ninguém perguntou nada, ali não tinha dono, ali não tinha ninguém. O cara investiu quase 10 milhões no negócio daquele. E se eu olhar aqui, nesse momento, muitas pessoas estavam reclamando, muitas. E aí? Mas não consegue ver a experiência de compra do cliente. Quando você vai ter alguém ali, só para fazer essa gestão, você consegue entender o que o cliente está querendo, as suas falhas, seus processos e melhorar. Não adianta investir num lugar bonito, numa casa bonita, numa loja bonita, se você deixa de cuidar para aquilo que é o mais importante da tua empresa, que são os processos, que são aquilo que garante que o teu cliente volte para a tua empresa. Porque uma vez que você vende para o cliente, não quer dizer nada. Mas se você continua vendendo para ele, que quer dizer que ele gostou e que ele gostou da experiência e ele está voltando e ele é teu cliente. Enquanto isso, uma venda só para um cliente não quer te dizer nada. Então, a empresa, ela não quebra por falta de venda. Não, ela quebra por falta de decisão mal tomada, de escolhas. Você, empresária, está escolhendo não olhar para os processos, não olhar para o que precisa, parar, ter estratégias. Você está escolhendo isso. E a decisão emocional custa caro. Sabe lá quanto vai custar para essa pessoa que teve essa abordagem agora, nesse caso que eu estou falando aqui, que eu te contei lá do início do vídeo, né? É uma responsabilidade empresarial que você tem quando você coloca uma empresa.
E você responde civil, responde de várias formas, não é que você responde só pelos seus impostos e tudo aquilo que você sabe que uma empresa tem de obrigação de todo mês fazer. Não, tem muita coisa por trás disso, é muito além disso. E aqui está uma verdade onde a maioria das empresárias elas não conseguem amadurecer. Né? E que precisam amadurecer, que quando você abre uma empresa, você assume uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade financeira, jurídica, emocional, responsabilidade sobre processo, sobre pessoas, sobre equipe, sobre muitas coisas. Precisa amadurecer isso como empresária. E não adianta dizer, minha equipe estava em treinamento, está difícil hoje manter pessoas. A pergunta madura é outra, é quem treinou essa equipe? Que falha de processo teve nesse treinamento? Quem foi que ensinou essa vendedora? Ensinou direitinho? Vamos lá, vamos corrigir o processo das duas, porque se ela aqui treinou, recebeu treinamento de alguém, se as duas, uma recebeu treinamento, mas não soube o que fazer, outra não soube dar o treinamento, pode ser uma ou outra, mas eu preciso analisar as duas formas para poder corrigir. E não é para acusar, não é para condenar a pessoa, não é nada pessoal. É só para você corrigir o processo. E você, como empresária, precisa perguntar para você mesma, qual é o controle que poderia ter aqui? Que controle eu preciso ter nesse caso? Qual conferência seria obrigatória aqui? O que a empresa deveria ter feito ao invés de expor dessa forma essa situação? O que ela poderia ter feito? Tem N coisas que ela poderia ter feito sem expor. Se eu listar aqui, vou ficar uma hora falando para vocês. Mas essas perguntas precisam passar pela cabeça da empresária. Tem uma frase que eu gosto muito. Líder ou empresária fraca, ela procura culpado. E o líder ou a empresária forte, estratégica, o que ela faz? Ela procura a causa do problema. A causa da causa, aquilo que causou esse problema. E digo mais, essa frase precisa entrar na cabeça da empresária, que todo empresário que quer crescer, o que quer ter um negócio, ter sustentabilidade, sabe, ter sucesso, precisa entrar na cabeça dessa empresária. A empresária é reflexo da maturidade da líder. E se a líder ela é impulsiva, funcionários impulsivos. Se a líder é desorganizada, empresa vira desorganizada. Se a líder ela é ansiosa ou decide na ansiedade, a empresa vai viver apagando incêndio. Eu tinha uma funcionária que ela era ansiosa demais. Ela chegava e falava, Dona Joyce, isso aconteceu porque a senhora tem que tomar uma providência. Blá, blá, blá. E quando eu via, eu estava assim, tomada daquela energia impulsiva daquela minha gerente. E um dia eu parei e falei, peraí, você está sendo contaminada por essa energia. Toda vez que essa fulana vir falar com você, e ela era uma ótima funcionária, toda vez que ela vir falar com você, você vai parar, respirar e você vai analisar o caso, para você não tomar atitude por impulso. Eu precisei estrategicamente saber com cada uma das minhas líderes como que eu ia agir. E foi isso que eu fiz, porque eu já tinha entrado numa contaminação dela e tinha tido uma situação também de julgar uma pessoa sem avaliar todo o contexto. Então, quando você para e você fala, essa funcionária tem esse comportamento, eu, além de tudo, fazendo isso, eu dizia, fulana, olha só, aqui eu sei que você está falando, eu sei que isso aqui você toma como seu, mas peraí, respira, vamos agir comigo aqui, vamos pensar comigo, será que não foi isso? Será que não poderia ter sido aquilo? Sempre tinha uma história diferente do que ela vinha me falar. Sempre. Mas ela daí aprendeu a analisar as coisas com menos ansiedade, eu não pegava a ansiedade dela e a equipe também não ficava ansiosa e criava aquele caos. Então, toda empresária precisa identificar qual é o funcionário que tem esse perfil e começar a se desenvolver e ajudar a desenvolver esse líder. Essa é uma empresária estratégica e ela não é emocional, mas precisa ter esse autocontrole aí dentro de você, buscar com intenção a fazer isso. Então, eu vejo às vezes muitas empresárias querendo vender mais, querendo crescer, faturar mais, contratar mais, crescer mais, mas elas não pensam como elas precisam crescer internamente, se desenvolver para ter
uma equipe boa, líder bom, que ela possa sair, ficar tranquila e ter uma vida mais leve ali, porque o líder, ele não vem às vezes pronto. Você precisa desenvolver ele, mas como é que você vai desenvolver ele se nem você não consegue se desenvolver ou não tem essa disponibilidade de fazer esse crescimento aí, essa jornada dentro de você? Crescer sem estrutura, sem essa estratégia mental, você vai só crescer o tamanho do seu problema. O tamanho do seu problema só vai ficar maior. Porque uma empresa pequena, desorganizada, ela dá trabalho, mas uma empresa grande e desorganizada, ela vira um caos e vira tudo em prejuízo. Lucro, zero. Por isso que eu tanto falo que a gente precisa se desenvolver, tanto na parte empresarial quanto na parte emocional, sabe? Porque quando a gente une essas duas coisas, a gente vai lá, trabalha processo, trabalha liderança, trabalha todos os aspectos. Isso não é porque é para ser bonito, não, é porque é necessário. É por isso. Uma empresária estratégica, nesse caso, né, diante de uma situação dessa, como a gente está trazendo aqui, que a mulher expôs, achando que tinham levado o seu casaco e na verdade foi comprado, poderíamos fazer vários outros caminhos. Né? Não expor é um deles, não expor, conferir internamente todo o passo, levantar dados, câmeras, conversar com a equipe, verificar as anotações, vasculhar, analisar o mínimo de processo que a pessoa possa ter ali. Tem várias coisas que poderia ser feito ali antes e ver se errou, assumir com clareza, corrigir o processo. E tudo bem, a mulher ali fez, mas assim, ainda assim, ela cometeu na fala, ainda ela cometeu um outro erro de comunicação. Então, como é que você pode impedir que isso aconteça de novo? É essa a pergunta que tem que ficar. Como eu vou fazer para impedir? Porque quando você só apaga o incêndio, você não foi lá na causa para ver o que realmente acontece. E ele vai acontecer de novo. Então, precisa olhar como eu vou impedir para que isso aconteça de novo. O fato de você já se fazer essa pergunta, você já vai identificar ou buscar identificar a causa. Onde é o primeiro problema aqui? Que é como eu disse lá no começo do vídeo, o problema não começou na hora que ela sentiu a falta do casaco, começou muito antes. E se você está gostando desse vídeo, se você acha que isso vai servir para mais pessoas, já se inscreve no canal, já manda para mais amigas aqui assistir, amigas empresárias que precisam saber como melhorar o seu processo aí dentro da empresa. Faz isso agora. Então essa é a diferença entre uma empresária emocional e uma empresária estratégica. Né? A emocional quer resolver tudo na dor, no momento, no impulso, no ímpeto. E a estratégica, ela constrói um sistema para a dor parar de se repetir. Simples assim. Não resolva só o problema, mas corrija a causa do problema. E talvez você esteja vivendo isso hoje aí na sua empresa, não com um caso público como esse, mas no dia a dia, uma equipe que erra, um processo que não funciona, um cliente que reclama, um dinheiro que entra, mas que não sobra aí no seu caixa, né? A agenda cheia, mas a mente super cansada, uma decisão tomada no impulso também, às vezes uma pequena decisão tomada no impulso, e é exatamente isso que eu ensino para essas mulheres empresárias, para que elas parem de agir só no emocional, no impulso, mas comecem a agir com estratégias, sabe? Porque a empresária emocional, ela trabalha muito apagando incêndio o dia inteiro. E a empresária estratégica, ela cria clareza, processo e direção. Se ela não tem essa clareza, mas ela vai criar essa clareza, ela vai buscar saber. E quando isso acontece, a empresa para de trabalhar, de reagir, sabe, de depender só do humor da dona, da cabeça da dona, da energia da dona. Ele para e começa a trabalhar de forma realmente profissional. A sua empresa precisa de estrutura, não só de esforço. Agora eu quero que você me conte, a sua empresa, você lidera ela através do caos ou através de uma estrutura? E se fez sentido para você esse vídeo, escreve aqui nos comentários. Estrutura, eu quero saber de você e do que eu posso te ajudar. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha aqui, já se inscreve no canal, deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode ajudar esse conteúdo, comenta aqui, eu quero saber de você.